O curador, que é Manuel Onofre Neto, ele construiu uma exposição em que ele vai trazer os expoentes da artes plásticas do Rio Grande do Norte, que são Dorian Gray, Nilton Navarro, Erasmo Xavier e Ivon Rodrigues. Ele vai trazer obras desses artistas que são a base da estrutura do modernismo, dessa história. Depois houve um salto, né? Estou falando na concepção da exposição, um salto de 60 anos que entra eu e Selma, numa outra estrutura, a partir de um outro pensamento estético, né? Selma, ele pediu para que Selma construísse obras inspiradas na obra caipira, na fase caipira de Tarsila do Amaral, e Selma produziu 7 obras, não é, Selma? E sempre remetendo a um histórico, a um olhar nordestino e sertanejo. E nós temos que falar muito na região do Seridó, porque foi alguma coisa que eu tentei jogar ali em cima daquelas terras. Não deixa de ser uma ousadia você fazer essa referência como a Semana de Arte Moderna. Mas é um pensamento e uma homenagem. Aí, a partir daí, ele foi fazendo, eu estou falando no sentido do pensamento do curador, ele foi criando, a partir da construção de imagens de Selma, ele foi tentando criar um link com a produção que eu faço, que é uma produção diversa, né? Ela é muito diferente uma da outra. Então, são 2 séries, uma chamada Eu Como Somos, que são retratos de mulheres de hoje, do universo de hoje, e que eu trago um pouco da literatura, como se elas fossem personagens, e elas dizem alguma coisa. É o que hoje a gente fala, o lugar de fala, mas de uma forma mais irônica, né? Esse lugar de fala que a gente está falando. E a segunda chama-se Vaqueiros em Flor, que é um trabalho, como o Selma acompanhou, é um trabalho já bastante antigo meu, de uma pesquisa quando eu mergulhei lá no sertão para escrever sobre o sertão, mas eu trago essa questão do macho. Como é que hoje esse macho, a linguagem passa por outros gêneros, e esse homem ele pode acolher exatamente flores, ele pode ter outros desejos que não aquele desejo do padrão que exigia do vaqueiro da época. E uma terceira que chama-se Os Bordados, que traz também a literatura, porque eu fui buscar poesia de José Bezerra Gomes, que é um escritor de Currais Novos, parente de Selma, e que tem uma poesia e uma obra fantástica, maravilhosa, e encaixada dentro da história do modernismo no Rio Grande do Norte, e Jorge Fernandes e Câmara Cascudo. Eu falei do olhar da gente para o sertão, da homenagem que a gente quer fazer ao sertão, e nesse pensamento, Ângela trabalhou muito em bordados as poesias de Zila Mameli. A gente podia até dizer que ela era meio sertaneja, porque ela veio da Paraíba para cá, morava aqui em Natal e tinha um amor muito grande pelo sertão, pelo Seridó. Então eu acho que o trabalho que a gente está fazendo, que são bordados sobre tecido, em trechos de poesia de Zila. São fragmentos. Fragmentos. Então eu acho que assim, é uma homenagem muito rica para o trabalho de Zila Mameli. Que a gente fez todo esse trabalho com muito prazer e com pesquisa, né, se debruçou esse semestre inteiro a partir para construir esse trabalho, né, essa exposição.